PMC, crescendo com o Brasil. Uma solução integrada para a sua obra. Olá, começa agora o Construção Hoje Notícias e hoje você vai ver. Mão de obra feminina ganha força nos canteiros pelo Brasil. Aeroporto de Guarulhos começa a crescer. Depois de acordo, trabalhadores da Ferrovia Transnordestina voltam ao trabalho. Essas e outras informações você vê agora. Até pouco tempo, não era comum a presença de mulheres nos canteiros de obra, mas essa situação está mudando. Exemplo disso é o projeto Mão na Massa, no Rio de Janeiro, que faz um trabalho de capacitação profissional específico para as mulheres. O setor da construção civil no Brasil tem passado por uma situação complicada em relação à disponibilidade de mão de obra qualificada. No nosso país, o sexo feminino representa mais de 50% dos trabalhadores. Até pouco tempo, a relação entre canteiros de obras e mulheres não era muito bem aceita, mas hoje em dia essa questão está evoluindo e em muitas obras espalhadas pelo Brasil, os trabalhos femininos estão cada vez mais valorizados. O projeto Mão na Massa, criado no Rio de Janeiro em 2007 pela engenheira Deise Gravina, valoriza essa questão e resolveu contribuir tanto com o mercado quanto com a sociedade, ao promover cursos de capacitação profissional para mulheres específicos para a área da construção. Nosso país, a economia cresceu, aqueceu, e você sabe que a construção civil é o termômetro da economia. Então, a construção civil também cresceu. Aí, paralelo a isso, cadê a mão de obra? Não temos mão de obra. 50% da mão de obra desse país, até mais, são mulheres. Então, nós temos que utilizar essas mulheres. Aonde? Então, agora na construção civil. Então, foi um momento. O projeto já formou mais de 400 mulheres e outras 80 estão atualmente no período de formação. Desses números, mais de 50% já estão dentro do mercado formal, com carteira assinada. A gente sempre tenta formar turmas em função da necessidade do mercado. Então a gente sempre consulta. Onde está o vazio agora da mão de obra? É carpintaria. Então a gente vai e começa a trazer carpinteiros. Não, agora é pedreiro, agora é armador. Então são mudanças sazonais. É claro que sempre vem um amadurecimento, né? A gente sempre amadurece, bate mais em algumas questões, mas assim, o resgate de cidadania e a mudança dessas mulheres é uma coisa incrível. Porque também nós não queremos só fazer, não é um projeto assistencialista, é um projeto para de fato encontrar a porta de saída. Essa mulher em 6 meses, ela está formada e ela vai entrar no mercado de trabalho. Então, ela foi embora. Então, em vez de ela receber, né, ela passa a contribuir, porque ela passa a contribuir com a sociedade, porque ela passa a pagar imposto. Ela tem o resgate da cidadania dela. Mesmo sendo consideradas o sexo frágil, mulheres se destacam numa área tipicamente masculina. A força pode não ser a mesma de um homem, mas a precaução, a atenção, o senso de economia e principalmente o capricho são algumas das qualidades femininas que fazem os trabalhos dessas mulheres serem requisitados e valorizados. Teve uma empresa que durante 3 meses acompanhou um grupo de mulheres e um grupo de homens para ver como é que isso funciona? Será que é bom ou não? E o que no final se chegou, depois desse acompanhamento de 3 meses? Que o que elas perdiam em força ou rapidez, né, elas ganhavam na economia. A maceira das mulheres, no final do dia, ela tinha usado todo o material. Em volta, não tinha desperdício. Dos homens, resto de material, muito material desperdiçado. O que essa empresa fez? Contratou mais mulheres para trabalhar justamente no acabamento das obras. O processo de adaptação está em frequente crescimento, mas a falta de informação e divulgação ainda são fatores que contribuem para que esse processo ainda encontre resistência por parte de alguns segmentos.
A gente consegue inseri-las quando a gente começa um trabalho com as empresas de sensibilizá-las antes da montagem do canteiro de obra. Por quê? Porque demanda o banheiro feminino, o vestiário feminino. Uma vez que a obra já está em andamento e não tem esses equipamentos, a gente já não consegue inseri-las. Essa é a principal dificuldade, por incrível que pareça. Além do Rio de Janeiro, o projeto Mão na Massa também está presente na Bahia e no Rio Grande do Sul, contribuindo com a independência profissional de várias mulheres. No próximo bloco, obras iniciais de ampliação no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, estão quase um ano adiantadas em relação ao cronograma original. A Brasil Máquinas oferece um completo portfólio de equipamentos pesados e garantia de peças. Uma ampla rede de distribuição, assegura a pós-venda e suporte técnico nacional. BMC, crescendo com o Brasil. Inovação, criatividade, desenvolvimento, qualidade. Uma solução integrada para a sua obra. O número de passageiros e voos pelo Brasil está crescendo frequentemente. Por conta disso, muitos aeroportos estão passando por obras de ampliação, como o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que já está com as obras bem adiantadas. O aeroporto de Guarulhos, localizado na região metropolitana de São Paulo, é um dos maiores e mais movimentados do Brasil. No começo desse ano, o aeroporto foi privatizado, com a intenção de acelerar a execução das obras de ampliação necessárias para a crescente demanda de passageiros. Com investimentos de quase R$ 1,5 bilhão, as obras devem contemplar um novo terminal com capacidade para 7 milhões de passageiros por ano, ampliação das pistas, dos pátios, dos estacionamentos, das vias de acesso, entre outras coisas. As obras já começaram e nessa fase inicial o Exército Brasileiro tem tido uma participação estratégica. A missão do Exército Brasileiro está concentrada no sentido de gerenciarmos e fiscalizarmos a terraplenagem do pátio que vai atender ao terminal de passageiros número 3 e a metade do futuro terminal número 4. Isso nessa fase. Na fase anterior, ficou concentrado em revitalizar 1.000 metros de pista, a pista 0927, construção de uma saída rápida, a saída rápida Fox, e o prolongamento da pista de rolamento Bravo, a PRB Bravo. A complexidade dos trabalhos de terraplanagem foram expressivas. Isso porque, com as escavações no chamado solo mole, foram retirados cerca de 1 milhão de metros cúbicos de terra. Para a remoção de todo esse material da área, algumas ações logísticas tiveram que ser muito bem pensadas. A obra, depois de retirar esse volume de 1 milhão de metros cúbicos, ela tem um maciço drenante de aproximadamente 1 milhão e 300 mil metros cúbicos, que é justamente esse maciço drenante que vai permitir que a água, nessa região de várzea, ela possa escoar, possibilitando que em cima desse maciço drenante, os trabalhos que a gente pode ver aqui ao fundo, hoje sejam realizados, ou seja, a construção do corpo de terraplenagem que vai possibilitar a construção deste pátio. A atuação do Exército nas obras de ampliação do aeroporto de Guarulhos tem sido extremamente importante, ainda mais por causa da agilidade na execução dos trabalhos, um mérito reconhecido inclusive pelo governo federal. O cronograma inicial da obra desta segunda fase é dezembro de 2013. Hoje, com a situação dos serviços já realizados, o planejamento executado por ocasião do edital de licitação, e resultados obtidos até o presente momento, a gente pode ter um indicador que até o final deste ano, parcela considerável dos serviços da segunda fase estariam concluídas. Ou seja, a gente deveria conseguir 50% de redução no cronograma anteriormente previsto. A principal razão para esta redução, ela está concentrada no planejamento à obra, ou seja, o que antecedeu o edital de licitação. O Exército lançou mão de um software denominado Arena, e com seu corpo técnico fez um planejamento bastante meticuloso dessa obra. Isso permitiu um edital
que foi extremamente exitoso. Mas os benefícios não foram apenas em relação à diminuição de tempo. Outra questão de grande ressalva foi a economia significante no orçamento da obra. Dos 417 milhões de reais inicialmente previstos e disponibilizados, 130 milhões foram devolvidos ao governo, uma economia orçamentária de 25%. Veja a seguir: o governo do Ceará inicia a obra de 2 túneis em Fortaleza. A Brasil Máquinas oferece um completo portfólio de equipamentos pesados e garantia de peças. Uma ampla rede de distribuição, assegura a pós-venda e suporte técnico nacional. BMC, crescendo com o Brasil. Inovação, criatividade, desenvolvimento, qualidade. Uma solução integrada para a sua obra. A empresa baiana de águas e saneamento, a Embasa, deu início às obras de adensamento em 28 bacias de esgotamento sanitário em Salvador. Com isso, a cobertura de saneamento básico na cidade deve chegar a 87%, uma das maiores coberturas no Brasil. Serão implantados 4 quilômetros de rede coletora de esgotos, criando 24 mil novas ligações domiciliares. O investimento será de 30 milhões e meio de reais. A realização das obras de adensamento nas 28 bacias, juntamente com as intervenções em andamento para a implantação das novas bacias sanitárias de Salvador, integram um plano de expansão dos serviços de saneamento executados pela Embasa, que prevê a ampliação do índice de cobertura do serviço de coleta e tratamento de esgoto para 93% até dezembro de 2015. As empresas responsáveis pelas obras da ferrovia transnordestina entraram em acordo com os sindicatos responsáveis pelos trabalhadores da obra, que está sendo construída entre Pernambuco, Piauí e o Ceará. Durante as negociações, os trabalhos chegaram a ser prejudicados, mas de acordo com as empresas, não houve paralisação total das obras. Entre as definições acordadas estão o pagamento até dia 30 de julho de 35 horas a título do Programa de Incentivo à Produtividade, referente ao primeiro semestre deste ano. A partir de agosto, esse pagamento poderá ocorrer mensalmente, caso sejam cumpridas todas as metas estabelecidas. O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem no estado de Pernambuco confirma que as atividades já foram retomadas. Nesta terça-feira, teve início a construção de 2 túneis em Fortaleza, no Ceará. Essas obras têm a intenção de melhorar o trânsito na capital. O investimento é de 30 milhões de reais. 25 milhões virão do governo estadual e 5 milhões do shopping Iguatemi, localizado em uma das áreas de intervenção. As obras incluem a construção de uma 3ª faixa de pista, o que estava previsto no relatório de impacto sobre o trânsito. As áreas de intervenção somam 1,2 quilômetros e o prazo de finalização das obras é de 8 meses. Porém, o Departamento de Estrada de Rodagem e a Secretaria da Infraestrutura pretendem entregá-las até novembro deste ano. E o programa Construção Hoje Notícias fica por aqui. Até mais! A Brasil Máquinas oferece um completo portfólio de equipamentos pesados e garantia de peças. Uma ampla rede de distribuição, assegura a pós-venda e suporte técnico nacional. BMC, crescendo com o Brasil. Inovação, criatividade, desenvolvimento, qualidade. Uma solução integrada para a sua obra.